No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio. Oi gente, tudo bom? Outro ponto de vista. Mais uma vez estamos juntos aqui nesse podcast Despretendente, mas sempre trazendo novidades ou coisas que possam agregar na sua vida, tá bom? De novo na mesa, a minha esposa, a chefe, a presidente, Yumi. Oi, tudo bom? Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade e vamos lá, né? Hoje nós vamos fazer o 24º episódio e a gente vai falar sobre família. A gente já falado no episódio passado que a gente ia falar sobre isso. E a gente vai evoluir, a gente está preparado para 2 episódios, então 24º e 25º, mas dependendo das perguntas, aliás, obrigado, viu, você que manda pergunta pra gente, puta, obrigado, você que acompanha a gente, puder, dá o like, compartilha, acompanha a gente aí, se inscreve aí, tá bom? Vai lá, dá uma força pra gente. E hoje nós vamos falar sobre a família, e é por isso que a gente tem aqui depois alguns brinquedinhos, alguns adereços que remetem justamente a essa fase das crianças, né? Então, como espíritas, a gente sabe que às vezes existem algumas comunicações que vêm da erradicidade, vêm lá do além, através aí de algumas inspirações, e a Yumi, ela recebeu algumas coisinhas, foi inspirada por algumas coisinhas, e antes da gente começar eu vou pedir para ela ler para vocês, eu vou pedir para vocês prestarem atenção e a gente vai dar sequência então a partir disso, tá? Então faça favor, Yumi. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre ser mãe, tá? Ser mãe é uma missão desafiadora, um grande compromisso perante as leis de Deus. O Pai nos dá a oportunidade de auxiliar por meio da reencarnação a evolução de um espírito, dando o amparo necessário para adquirir novos aprendizados. Então a mãe, ela precisa contribuir com a formação dos seres do bem, né? Ensinar autonomia, confiança em si, independência, mantê-los super protegidos para enfrentar os desafios que a vida irá impor. O amor maternal persiste por toda a vida. É o amor que mais se aproxima do amor de Deus. E ser mãe é aceitar uma tarefa de renúncia pessoal. E as mães, elas são preparadas espiritualmente, né, para enfrentar essa nova missão, essa responsabilidade. Legal. E de família? Família... a Joana de Ângeles já falava, né, que a família é a instituição divina com planejamento que antecede a vida física e tem como objetivo o crescimento espiritual de todos os membros. A família é um meio de Deus, que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsiva, aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar a tolerância e resignação, exercitar o perdão e assim desenvolver-se rapidamente. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência familiar. Na sociedade, podemos ser bons profissionais, ótimos executivos, oradores, pessoas de fama, mas se no lar estivermos devendo a paciência, o perdão, a tolerância, o respeito, de nada valerá a evidência no mundo, pois estaremos falhando nos nossos maiores compromissos. Bom, então é isso, pessoal. Essas são algumas mensagens que ela com certeza foi inspirada para poder passar para vocês alguma noção mais básica da composição de uma família. A gente vai voltar para a nossa parte, que é a parte espiritual. E aí eu falo mesmo, como é que se constitui as famílias? Como é que
o plano espiritual pode interferir na constituição de uma família? Você tem ideia de como isso acontece? Nós vamos tentar explicar e eu acho que a gente vai conseguir te elucidar algumas dúvidas, algumas questões as quais você passou ao longo do seu dia. O que eu posso falar é que assim, para que um casal se constitua, né? É uma relação que ela pode ser decorrente de uma amizade, pode ser alguma coisa momentânea, pode ser um encontro casual, pode ser hoje pela internet, a gente não sabe, mas os casais se formam. E como isso se forma? O que eu posso falar para você é assim: quando você vai voltar aqui para a Terra, está predestinado para você que você encontre com 5, 6, 7, 8, algumas pessoas com as quais você vai ter uma afinidade muito grande. E que seriam essas afinidades muito grandes? São pessoas com as quais, de novo, dentro da ótica espírita, tá? Que você teve ligações com essas pessoas em vidas passadas. Então, ou você foi homem, ou você foi uma mulher, ou vice-versa, e hoje, nessa vida, você pode cruzar novamente com essas pessoas, e provavelmente uma dessas pessoas você vai escolher através de circunstâncias, afinidades, para que seja sua companheira na sua jornada aqui terrena, tá? Então, a partir desse momento, a partir dessa escolha de ambas as pessoas, né, é que vai haver constituição de uma família. Agora, o processo ele se consolida ao longo de uma vida inteira. Então, mas tem que ficar muito claro isso, assim, que a doutrina espírita ela não é contra a separação. Ela entende que às vezes a jornada ela tem que terminar em determinado ponto. Tá bom? Então é uma coisa assim muito mais leve, mas tem que ser uma coisa muito mais fraterna, né? E o que precisamos nos prestar atenção é sobre essas coisas que ela falou da família. Para que você tenha alguma afinidade com alguém, é claro que no primeiro momento a atração física ela é muito forte. Poxa, ela é bonita, ela é simpática, ela é atraente, ela é bem arrumada. Isso é um primeiro chamariz, né, para você ter uma afinidade ou ter atenção focada em uma determinada pessoa. Tá? Isso é uma razão. A segunda razão é começar a ver o respeito. Se a esposa ou o marido não tiver respeito de um pelo outro, a evolução desse relacionamento não evolui para uma admiração. Então, primeira coisa, eu acho que é respeito. Uma vez que você tenha respeito pelo seu companheiro ou pela sua companheira, você passa a ter admiração pelas atitudes, pelas palavras, pelos gestos. A partir do momento que você tem admiração, você passa a ter um gosto, você passa a gostar dessa pessoa, né? Então você admira e gosta dessa pessoa. Daí para ir para o quarto estágio, que seria o amor, é uma consequência. Né? Então, o que acontece? Ao longo dessa trajetória, você pode encontrar várias pessoas com as quais você tenha respeito, mas aos poucos, menos pessoas com as quais você tenha admiração, e muito menos pessoas com as quais você sinta amor. E quando a gente fala de amor, a gente não fala só de sexos opostos. Pode haver relacionamento das pessoas de mesmo sexo, mas a gente sabe que para constituir uma família é necessário que haja um sexo masculino e feminino, tá bom? Se a gente não tirar, se não tiver essa relação de dois sexos opostos, a família não vai existir, naturalmente não vai. Assim, com certeza, a civilização também vai acabar, ou seja, não tem como gerar, né? Isso. Então, esse é o princípio básico da parte espiritual. Então, quando acontece a ordem reversa, então assim, ó, amor, você gostar da pessoa, você ter admiração e ter respeito. Quando esses itens começam a cair, a relação ela quebra. Por isso que a gente precisa tomar cuidado.
Tá? Então, o que acontece, que é o que a De Angelis falou no começo, assim, que a Yumi está fazendo a leitura. Às vezes, as pessoas, elas tratam muito bem as pessoas de fora, tratam muito bem os funcionários, os vizinhos, mas às vezes destratam ou não têm a mesma tolerância com seus filhos, com seu esposo, ou com seu marido, ou com seus pais, e assim por diante. Então, uma coisa que a gente tem que refletir e pensar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Vamos aí então às perguntas, e ao longo desse episódio a gente vai evoluindo nas questões. Você quer falar alguma coisa? Não, é bem isso que você falou, né? Porque às vezes que não tem problema nenhum da separação, né? Porque às vezes há um casamento que eles acham que, sei lá, de repente achou que existia amor, e na hora que tem as obrigações domésticas, né? Porque quando você constitui uma família, começa a constituir uma família, o casal ele acaba tendo as obrigações domésticas não só daqui da Terra, né? Como também lá de outras vidas, né? Então às vezes começa a ficar pesado, e tem aqueles casais que conseguem superar e aqueles que não conseguem, né? E o que faz quando tem algum problema? Quando tem algum problema da família, do casal, então, se existir amor, eu acho que ele consegue enfrentar, né, com tolerância, paciência, né? E agora, quando o casal já não está bem, aí começa aquelas brigas, né, intolerâncias, gritaria, e acaba não conseguindo superar, né? Então vamos voltar mais para o nosso meio, nosso nicho, que é espiritual. O que a gente tem que entender que, assim, tudo que nós fazemos, pensamos, gera energia, tudo. Então, se porventura você está numa fase ruim com a sua companheira, né, seu companheiro, onde existe muito atrito, um certo desrespeito às vezes, o que vai acontecer? Então, na formação da família, existem espíritos que querem que você se relacione com determinada pessoa, e tem espíritos que não querem que você se relacione com determinada pessoa. Então é impossível, por melhor que seja a pessoa, que ao longo da sua trajetória de vida você não tenha criado amizades e inimizades. O que acontece então quando um casal passa por um momento meio conflituoso é que muitas vezes o casal se distancia, e esse distanciamento faz com que haja intervenção de espíritos que queiram ou ajudar ou romper de vez essa relação. Eu acho que isso é uma coisa que tem que estar muito claro para todo mundo, assim. Puxa vida, os espíritos têm tanta força assim? Tem. Os espíritos têm muita força, as pessoas têm muitas invejas, tem pessoas que querem realmente o teu mal, ou da sua companheira, ou do seu companheiro, tem pessoas que querem, às vezes, quebrar essa relação, porque às vezes tem uma afinidade com uma outra pessoa, e gostaria de se relacionar com essa outra pessoa, então ela gostaria que essa relação conjugal fosse rompida, para que eventualmente ela tivesse uma chance. Tá bom? Mas isso pode acontecer mesmo, espiritualmente falando, a força é muito grande. Então, quando a gente fala em família, a gente fala de um pacto, uma coisa assim que tem que aguentar, nos bons e nos maus momentos. Agora, é um teste. O que realmente fortifica essa relação matrimonial são as provações às quais você é imposto na sua trajetória de vida. Isso é fundamental para uma provação da relação matrimonial. Então, viajar é gostoso, ir para festa é legal, baladas, sair com a turma, isso é muito legal. Agora, quando você começa a morar junto, é que essa relação é colocada à prova. A partir disso é que realmente você vai saber quem é quem. Então, enquanto você estiver só na fase do namoro, muito legal, uma curtição,
tudo que se faz, né, é bonitinho ou é engraçadinho, mas a mesma coisa que você faz ao longo da vida de relacionamento perde a graça. E o que acontece é que fica sem graça e às vezes até chega a magoar ou até irritar a pessoa. Então é comum, pasta de dente. Super comum a gente ouvir isso. Quando a gente namorava, eu deixava a tampinha aberta na pasta de dente, pô, e a Yumi ficava super brava, mas tudo bem, namoro, né? Tá, fecha, não faz mais isso. Mas depois de 20, 30 anos, pô, você ainda deixa a pasta de dente aberta? Quer dizer, aquela coisinha que no começo do relacionamento não incomodava, ao longo dos anos ela passa a incomodar. No começo do namoro, o cara ronca. Tudo bem, eu tolero. Mas depois de um tempo, isso daí, você tem que dormir no outro quarto. Você tem que usar um aparelho de oxigênio para dormir, um CPAP, alguma coisa assim. Vai começando a ficar complicado. No começo do namoro você quer dormir abraçadinho, quer dormir de conchinha. Mas às vezes, né, com o tempo, que calor, tá me incomodando. Começa a separar. Então, o que a gente tem que observar é que o casamento tem fases. O ideal seria que ele se mantivesse ao longo de tantos anos, mas não é fácil. Não é fácil, o casamento tem altos e baixos e temos que jogar de acordo com essas variáveis e adversidades. Então, para que um casal realmente se permaneça, né, juntos, na mesma toada, nos mesmos objetivos, é importante que haja esse respeito. Ou seja, se você com o tempo perde, o amor, né, aquela admiração, aquele gostar, se perder o respeito, acabou. Aí não adianta, porque aí a coisa entornou de vez, e aí vem os atritos. Tá? Então é a ordem reversa, ele vai voltando do quarto para o primeiro. A partir do momento que o primeiro, né, que é admiração, respeito, rompe, acabou. O casamento é melhor às vezes separar, porque senão vai acabar de forma muito ruim. Mas tem filhos, tem comércio, são sócios, aí é parte terrena, né? Mas é uma coisa para pensar. O que você acha disso, Yu? Não, então, como você falou, que tem uma missão também, né? Porque a gente acaba combinando talvez essa união lá em cima, né? Então, eu acho que todas essas adversidades são para o crescimento, né? Para o crescimento de ambos, e não só de ambos, né? De todo mundo que está ao nosso lado, né? Os nossos filhos, por exemplo. Então, eu acho que precisa sim ter um exercício permanente, né, de compreensão, de tolerância, de doação. Não é fácil, mas eu acho que se existir amor, carinho, né, eu sei que vai diminuindo, a tolerância diminui um pouquinho, mas eu acho que se existir ainda alguma coisa, tem como a gente trabalhar isso daí, né? Eu acho que o que é importante a gente sempre ter em mente essa última barreira, que é o respeito. A hora que essa barreira cair, aí a coisa foi pro brejo, meu amigo. Aí precisa ficar atento, porque nessas fases a gente está muito fragilizado, seja o companheiro, seja a companheira, né? Então tem aqueles encontros, né, dos amigos, tal, né? A esposa começa a meter o pau no marido, critica, o marido mete o pau na esposa, e aí que a distância se amplia tanto que essa ligação fica tão frágil que podem surgir terceiros, né, dessa ligação, tá bom? E acontece mesmo, viu? É muito comum. E muitas vezes essa terceira pessoa pode ser uma daquelas as quais estava predestinado a você compartilhar sua vida terrena conjugalmente com ela. Poderia, mas também poderia não ser, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é não julgar, né? Em casos de separação, em casos de relacionamento extraconjugal, não é legal? Não é legal. Ninguém está apoiando isso, ninguém está incentivando isso, não é legal,
tá? Que fique muito claro isso. Mas eu entendo, e eu falo muito isso, ninguém casa para se separar. Ninguém casa para se separar. Às vezes acontece. O que vai fazer? Vão ficar dois infelizes? Pô, é melhor um infeliz do que dois, né? Ou ficar brigando, se desrespeitando. Aí é difícil, viu? Eu acho que casamento tem um começo, um meio e um fim, tá? Cada um vai fazer o destino do seu casamento, cada um vai ter que cultuar essa relação e alimentar e cuidar dessa relação, senão ela vai acabar mesmo, não tem jeito. Aí, né, sei lá, sabedoria tão magnífica que o sexo também vai acabando, tá? Que é o que às vezes atrai no começo e que no final, né, meu, se não tiver lá uma ajudinha lá do Espírito Santo lá, ou das medicações, a coisa também vai ficando difícil pro homem. Então muitas vezes pro homem a parte do libido começa a descer, da mulher começa a subir, não sei, né? São fases da vida, a gente tem que aprender e ser realista com algumas situações e respeitar a dinâmica dessa relação. E espiritualmente, isso é o mais importante. Você vem para ficar com uma determinada pessoa, para você constituir uma família. E o que acontece nesse vínculo espiritual? As duas pessoas, elas vão ter algumas obrigações. Eu, hoje, né, como marido, tenho obrigação de também cuidar da família dela, dos pais dela, né, e vice-versa. Eu, como marido, tenho obrigação de respeitar os irmãos, as irmãs dela. Veio junto no pacote, não tem jeito. E vice-versa. Então, o que vai acontecer são algumas obrigações às quais nós estamos relacionados nessa relação matrimonial e que vem no pacote, que a gente tem que tentar executar da melhor forma possível. Se eu de repente não gosto dos meus cunhados ou das minhas cunhadas, eu vou ter que fazer ter pelo menos uma postura educada, não por eles, mas pela minha esposa, né? Se de repente eu não gosto da minha sogra ou do meu sogro, em função e ao respeito da minha esposa, eu também tenho que tolerar, eu tenho que aguentar isso daí, tentar levar da melhor forma possível. Então, o casamento por si só não é uma relação bilateral só. Ela é multilateral, existem várias pessoas envolvidas. E o que acontece? Vem, né, os filhos, os sobrinhos e assim por diante. Então, eu particularmente acho triste quando a família começa a quebrar, romper esse vínculo. Infelizmente, às vezes acontece, mas a gente tem que tomar cuidado para evitar isso daí, tá bom? Quer falar? Não, é isso que você falou, é isso mesmo. É sempre estar alimentando e tomando cuidado, né? Eu acho que a gente tem que ter, vem um alerta, né? Às vezes quando você começa a ficar magoada, triste, aí você tem que ou conversar ou sei lá, pensar direitinho, né? Aonde que tá essa relação, né? Porque é o que nós falamos, né? É um exercício diário, né? Então, e as adversidades vêm para a gente aprender, né? Então, crescer juntos. Então, espiritualmente, né? O que a gente pode falar é isso. Se por não que tudo seja solucionado através da espiritualidade, não é isso, não somos fanáticos, não é isso, mas o que a gente está tentando mostrar é que no começar de um relacionamento pode haver interferência espiritual? Pode. E de que forma? Então vou até um pouquinho além. Por exemplo, de repente eu gostei dela, da Yumi, mas ela não gostou de mim. Mas eu gostei dela. E existem pessoas que fazem trabalhos espirituais chamadas de amarrações. E o que acontece? Ela vai procurar uma pessoa, então no caso eu iria procurar um lugar ou uma pessoa que fizesse alguma coisa de amarração para que ela gostasse de mim. Eu gosto dela, mas ela não gosta de mim. Mas alguma coisa que mexesse no interiorzinho da cabeça dela para que ela pudesse mudar. E funciona, viu? Funciona mesmo. Não são todos os casos, não são com todas as pessoas, mas funciona. Mas uma coisa que eu quero falar. Então, será que essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho têm esse poder de controlar
Não é isso que acontece. O que acontece é que se porventura eu faço esse uso, né, desse artifício para que hoje a Yumi, minha esposa, fique apaixonada por mim, pode ter certeza que ela já fez isso com outra pessoa. Se ela não tivesse feito, isso não aconteceria. Isso tem que estar muito claro para todo mundo, porque muita gente vem falar com a gente sobre isso. Tá, né, meu? Fiz um trabalhinho lá, tá, né, meu? Pra amarrar lá a mulher, lá, ou amarrar o homem, o lance da cueca, lance da calcinha, cabelo, pegar uma peça da pessoa, achando que com isso você vai conseguir fazer essa amarração. Por isso que se fala em amarração. Ela pode acontecer, mas não porque a pessoa que faz é tão poderosa assim. Não é isso. O que existe é o merecimento. Então, se eu fiz e a Yumi cai nessa, ela sucumbe a essas ações espirituais e acaba casando comigo, ou me aceitando como seu marido, companheiro, uma coisa é fato. Existem aqueles ciclos que nós falamos antes dos 7 anos. Próximo dos 7 anos, a relação matrimonial lá, fica ruim. Se de repente eu, sabendo disso, tendo essa informação, vou lá no mesmo lugarzinho, peço lá, dá uma reforçada aí, tem como a gente, eu continuo apaixonado por ela não gosta de mim, mas eu gosto dela, eu não quero perder. Vai lá e pá, faz mais um trabalhinho, mais 7 anos, 13 anos se passaram, filhos, né, e vamos em frente. Aí de repente, próximo dos 13 anos de casamento, ela, não aguento mais te ver, eu não quero mais ficar com você. Pô, mas eu te amo, eu não gosto de você. O que vai acontecer? Vai começar a acontecer isso de novo. Ela vai passar a ter uma ojeriza ao meu toque, a minha presença, a minha fala, e a coisa fica tensa. E aí o que acontece? Eu vou lá e vou reforçar. Às vezes vai, às vezes não vai. Lembrando de que a ação, ela só tem efetividade não por causa da pessoa que faz, mas pelas pessoas que estão envolvidas. Fica muito claro isso, hein? Que fique muito claro isso para todo mundo, tá? Senão essas pessoas que fazem ou trabalham com esse tipo de artifício seriam as pessoas poderosíssimas, e isso não é verdade. Isso só acontece quando as pessoas envolvidas têm resgate desse tipo, tá bom? Tá? Quer falar uma coisa? Não, é isso mesmo. Então é isso, hoje a gente vai parar por aqui, a gente vai ter o próximo episódio, o 25º, que a gente vai falar de forma mais aprofundada ainda da família. E é por isso que a gente tá aí com umas coisinhas, uns brinquedinhos tal aí, que é uma pista aí do que a gente vai falar, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Compartilha, caramba, pô, deixa de ser chato, compartilha, se inscreve aí, divulga aí, ajuda a gente aí, pô. Então, no osso, fazendo força, tá bom? Outro ponto de vista, ajuda a gente aí, caramba, tá? Vamos lá, gente. E o pessoal que escreveu, a gente vai falar sobre as perguntas no próximo episódio. Por favor, continue escrevendo pra gente, vocês não sabem como isso nos ajuda, tá bom? E aí, se vocês quiserem mandar uma mensagem ou perguntas, né? Coloque no e-mail outropontodevista87@gmail.com. Temos o outro.linhamédica@gmail.com, que é o nosso trabalho de quinta-feira depois do podcast, né? Ou pelo WhatsApp, que fica mais fácil, que é o 11 99727 9485. E se quiserem assistir outros episódios anteriores, né, nós estamos no YouTube, no Spotify, Podcast Addict, Deezer, Pocket Cast, Podbeans, Apple e Amazon, tá bom? E não se esqueçam de compartilhar, dar um like e se inscrever. E até a próxima, né? É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, obrigado a toda a equipe do Estúdio Rocha e vamos lá, gente. Ajuda a gente aí, tasca o dedinho aí, tá bom? Valeu, gente. Outro ponto de vista. Até a próxima, gente. Obrigado, viu? Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Acredite, a me te dá.